Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. Olá, habitantes do mundo do marketing, seja bem-vindo ao CMO Summit. Vamos falar hoje sobre live commerce com uma das principais plataformas de live commerce aqui do Brasil, do mundo, né? Shopee. Estamos aqui com o Rodrigo Fará, Head de Marca, Mídia e Live Commerce da Shopee. Prazer ter você aqui, Rodrigo. Prazer é meu, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Bem bacana estar aqui com você hoje. Legal. Olha, o Rodrigo vai trazer primeiro para a gente os números, os grandes números que ele pode falar da Shopee, que são, assim, incríveis. A gente teve aqui em primeira mão não, conversando inicialmente, e os números da Shopee no Brasil são incríveis. São 15 mil colaboradores só no Brasil, Isso 200 mesmo. só no marketing. Imagina você com uma equipe de 200 pessoas só no marketing. Quais outros números você tem aí para falar com a gente? E vamos deixar... Você sabe quantas live shops acontecem por dia na Shopee? O Rodrigo vai contar pra gente agora. Você quer que eu fale da live agora ou quer que eu faça um suspense? Vamos pra gente fazer um falar suspense, depois? vamos Tá fazer um bom, suspense. Tá bom. Bom, Bruno, bem bacana. Então, a Shopee já está no Brasil há pouco mais de 4 anos, né? De lá para cá, a Shopee se tornou aí um dos grandes queridinhos de toda a população quando a gente fala de plataforma de e-commerce no Brasil. Hoje, mais de 1/3 da população entra no aplicativo da Shopee todo mês. Todo mês, 1/3 da população entra no nosso app para fazer alguma compra, para passar o tempo, para ver alguma live, como a gente vai falar, né? Então a Shopee é uma marca que se consolidou ao longo desses 4 anos de uma maneira bem bacana aqui no Brasil. Hoje também a gente conta com 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados no aplicativo, né? E 9 entre cada 10 vendas que acontecem na Shopee todo dia são de vendedores brasileiros. São números que demonstram como a Shopee aumentou a sua penetração ao longo desses 4 anos, tanto do ponto de vista do usuário, mas também dos vendedores e grandes marcas no Brasil. Muito bom. Nosso foco aqui hoje vai falar sobre live commerce, um tema quentíssimo, né? Só para vocês terem uma ideia, fala aí, Rodrigo, quantas lives são realizadas por dia só no app da Shopee? Boa. Hoje, nesse momento que a gente está conversando, a gente tem mais de 1.000 lives acontecendo todo dia no nosso aplicativo. Quantos canais de televisão a gente tem hoje por aí, né? É verdade, não... Não dá nem... E se a gente pensa, 1.000 lives, e são lives tanto do perfil da Shopee, ou de vendedores, ou de afiliados, que também podem fazer a sua live. Só precisa ter um celular e uma boa iluminação, apertar play e começar a fazer a live. Existe no Brasil um prime time disso? Um tempo, a hora do Jornal Nacional ali? Boa pergunta. A gente sempre recomenda, dependendo de cada categoria, ter algum horário no qual vai ter mais usuário, dependendo da categoria na qual o vendedor está encaixado. Mas a gente vê perto do almoço, meio-dia, 1h é um bom horário, outra hora, a partir das 18 até as 20, é um outro horário também, vamos dizer assim, nobre para se fazer live na Shopee. Legal. Mas dá para fazer live 24 horas, é só ligar o celular. E como é que está essa relação do live commerce no Brasil versus o mundo, né? Vocês têm benchmark global, como é que está lá fora esse mercado em comparação com o Brasil? Legal. Então, o live commerce ele está crescendo globalmente, né? Se a gente for falar de live commerce em si, na essência, não é algo muito novo. As vendas por transmissões ao vivo já aconteciam no século passado, por meio da rádio. A gente viu no Brasil também tendo boom nos anos 90, né? Com a venda nos canais de TV acontecendo ao vivo. Só que agora a gente está passando por um novo momento do live commerce, que são as lives nos aplicativos de compras, né? E a gente está vendo que tem uma tendência cada vez maior. Alguns países já chega a ser 30% do faturamento de marketplaces vem de live commerce. Tem uma expectativa de mercado, olha só que número gigantesco, de que o live commerce movimente no ano que vem 800 bilhões de dólares. Isso é mais que o PIB de vários países, né? Aqui no Brasil a gente também está notando um crescimento bem grande na Shopee. A gente estava até comentando fora do ar que o faturamento de lives dentro da Shopee aumentou 10 vezes esse ano. Então é algo que a gente está vendo esse boom acontecendo, né? As pessoas estão assistindo mais lives, os vendedores estão fazendo mais lives e já está se tornando um dos principais canais de vendas hoje na Shopee. Bom, você falou aí já de ter um cenário global do Brasil. Quais são as características desse live commerce, né? Que a gente estava até comentando fora do ar, né? Que muitas marcas fazem, entre aspas, live commerce, né? Mas não dentro de uma plataforma que você tem
tudo incluído ali, né? Isso. Em você, com a Shopee é diferente, né? Exato. Na Shopee a gente costuma falar que para ser uma experiência completa de live commerce, né, você precisa ter todo o processo de experiência do usuário do começo ao fim da compra. Muitas vezes, as lives acontecem em redes sociais, nos quais você clica e você acaba saindo da live para entrar numa página de e-commerce ou para entrar em outro aplicativo. Na Shopee, não. As lives acontecem 100% dentro do nosso aplicativo. Você pode selecionar os produtos, você pode até o pagamento sem parar de assistir a live. E você tem toda uma interação real-time ali com o vendedor, você pode tirar suas dúvidas. Esse é o grande diferencial do live commerce. Você aproxima o usuário do vendedor. Né? Você consegue criar comunidades em torno das marcas. Então esse é um grande potencial que o fato de ser 100% dentro do aplicativo ajuda bastante. A gente estava comentando também, um pouco antes de entrar no ar, do desafio da educação, né, desses vendedores e tudo, né? Quais são os parâmetros ideais para você fazer um live shopping? Bom, hoje, para você fazer uma live na Shopee, você só precisa ter iluminação, você não precisa nem ter backdrop. A nossa ferramenta ela já fornece diferentes tipos de filtros, diferentes tipos de backdrop para você quiser. Você pode subir uma imagem com o logo da sua marca, da sua empresa, por exemplo, que ela vai ficar no fundo, né? O que nós recomendamos para os vendedores que estão começando a fazer lives é que eles façam 5 vezes, porque em 5 vezes ele já consegue sentir melhor o público dele, qual o melhor horário para fazer, quais são os melhores produtos para exibir na live, quanto tempo por produto, e isso varia muito de cada categoria para cada categoria, né? Então, a nossa recomendação em todo o processo de educação ao longo das lives para os vendedores é testem, né? Testem 5 vezes, mas a gente entra com diversas trilhas de conhecimento sobre boas práticas de oratória, como escolher as imagens, como filmar, o que falar, como responder as dúvidas dos usuários, né? Isso tudo é fundamental para que tenha um bom processo de relação ali entre o vendedor e o comprador. Tem um perfil do vendedor, igual a gente vê esses vídeos assim, meio meme, né? Aquelas chinesinhas, japonesinhas, o coreano e tal, que faz um negócio rapidinho. Tem um perfil no brasileiro também? Quem são esses vendedores? Quem são essas mil lives? O perfil dessas 1000 lives, quem está na frente dessas câmeras, dessas vendas? Hoje nós temos tanto vendedores mesmo, né, que são as pessoas que são ou os pequenos empreendedores ou até grandes empreendedores que estão ali na frente das câmeras e eles fazem as lives ali, são normalmente pessoas que gostam de se comunicar, gostam de falar sobre o produto principalmente, né, muito importante, é legal você entreter, mas também é importante você educar, tirar dúvidas sobre o produto, tecnicalidades e outras funções do que você está vendendo. Porém, a gente também está vendo um crescimento bem grande de afiliados fazendo lives, que já são produtores de conteúdos natos, né? E aí a gente já entra até numa conversa que entra num limiar de influenciador / vendedor, porque o afiliado, ele ganha um comissionamento em cima da venda, e já é uma pessoa que já sabe fazer conteúdo, mas normalmente são pessoas que, obviamente, quanto melhor você fala em público, quanto melhor você fala numa câmera, acaba ajudando, mas sem esquecer de passar a tecnicalidade, responder as dúvidas do produto, porque no fim, muitas vezes é isso que o comprador está em dúvida para saber se vai comprar ou não. Mas então quer dizer que quem está vendendo ali na Shopee todo dia não necessariamente é um influenciador, é um vendedor. É um vendedor. Inclusive, na maioria dessas 1000 lives que a gente está falando, a gente está falando, a maioria deles são vendedores. São as pessoas que têm a loja na Shopee e estão mostrando seus produtos. Porque se você mostrar seu produto, você pode mostrar também, é claro, por exemplo, o seu produto com uma foto de fundo branco. Mas o fato de você ter a live, você consegue gerar uma aproximação com o seu consumidor, você consegue até entender melhor o comportamento do seu consumidor, né? Hoje a gente vê muito, por exemplo, os vendedores colocando, por exemplo, 50 itens no carrinho. Na Shopee você pode pôr até 100 itens, mas a gente vê muitos vendedores colocando até 50 itens no carrinho e os usuários que estão assistindo a live pedem para falar, você pode falar do item 43 que eu tô com dúvida? E o vendedor fala, claro, e aí ele pega o item 43 e mostra, tira as dúvidas da pessoa. Então é quase como se você estivesse fazendo uma compra ao vivo dentro da loja, mas com a comodidade de estar dentro de casa ou em qualquer outro lugar. Mas você, apesar de o maior volume ser de vendedores mesmo das lojas, então você também tem uns novos entrantes aí de influenciadores e afiliados. Isso. Hoje a gente tem na nossa ferramenta 3 tipos de lives, tá? A gente tem as lives que acontecem diariamente no perfil da Shopee. Essas lives, elas são filmadas, na maioria das vezes, no nosso estúdio próprio, no nosso escritório, e aí a gente traz influenciadores e embaixadores para capitanear. A gente tem a VTube como embaixadora, o Ciro Bottini, olha só, ele é um dos nossos embaixadores de live commerce, ele faz mensalmente várias lives com a gente. Então a gente tem esse primeiro
primeiro tipo, que são as lives do perfil da Shopee. A gente tem o segundo perfil, são os de vendedores, quem realmente é um vendedor que está vendendo produtos lá na Shopee, vende produtos próprios da sua própria loja. Mas tem uma terceira vertente que a gente tem, que está crescendo cada vez mais, que são os afiliados, né? A gente pode até chamar de afiliados, influenciadores, que não necessariamente têm uma loja, eles ajudam os vendedores a vender, e eles ganham um comissionamento em cima dessas vendas que eles fazem. E como são pessoas que já normalmente precisam ter um conteúdo mais apurado, precisam falar bem, o live e-commerce cai como uma luva. E aí elas já se utilizam cada vez mais dessa ferramenta. Legal. A gente falou do horário nobre, né, do live commerce, que é no horário do almoço ali e no pós-trabalho, né, depois das 18. E categorias? Tem categorias também que são prioritárias? Olha só, e é engraçado você me perguntar isso porque alterna bastante, tá? Eu vou te falar que hoje, no recorte, se a gente fizer um recorte desse mês, moda tá como líder, mas outros meses a gente vê eletrônicos, por exemplo, ser líder, a gente vê também às vezes artigos para casa e lifestyle, como a gente chama, serem líderes. Então, o que isso significa? A gente tem, dependendo da sazonalidade, algumas categorias que se sobressaem a outras, mas é muito colado, não tem nenhuma muito à frente das outras as demais. Nesse mês está sendo moda. Sim. E vocês também aproveitam uma coisa que a gente estava comentando também, que é a campanha da Shopee Always On, né, que é o 7 do 7, 8 do 8, 9 do 9. Essa campanha também, ela entra também dentro do live shopping? Com certeza. Na verdade, a gente tem pelo menos 2 grandes datas hoje dentro do live commerce da Shopee. Uma delas, é claro, são os dias Shopees do mês, as datas duplas, né? O 7 do 7, o 8 do 8, o 9 do 9. Na última data dupla, a gente fez, por exemplo, 6 horas de transmissão ao vivo com diversos influenciadores, grandes nomes, por exemplo. Mas todo mês, pelo menos um outro dia, a gente faz uma maratona de lives, que a gente convida aí milhares de vendedores a fazerem. Na última maratona, a gente teve quase 4.000 lives acontecendo num só dia, nesse dia de maratonas. E aí é um dia que a gente transforma toda a comunicação in-app e out of app voltada para as lives. E isso tem crescido cada vez mais. Foi um bom ponto você ter falado da comunicação para chamar esse usuário, né, esse potencial cliente para comprar, né? Como é que funciona toda essa estratégia de comunicação, fora o que já está ali no aplicativo que a pessoa pode entrar? Legal. O live commerce, ele ainda, nessa nova etapa que a gente está falando, acontecendo no celular, ainda é uma novidade, né? Ele é algo que as pessoas estão começando a fazer mais. A gente viu na pandemia as lives de entretenimento acontecerem bastante, né? E agora a gente está nesse modelo de live de vendas que está crescendo cada vez mais. Mas é claro que é algo que tem um potencial ainda muito maior, né? Então a gente faz campanhas de comunicação sim em torno, a gente tem uma campanha agora rodando com a própria VTube, que é a nossa embaixadora, falando sobre as lives na Shopee. Outra coisa que a gente faz é dar vários benefícios econômicos para as lives. A gente tem, por exemplo, cupons exclusivos de lives, cupons sejam de desconto ou cupons de frete grátis. Isso ajuda a aumentar o tráfego das lives e também incentiva os vendedores a fazerem mais lives, né? Então a gente está construindo, vamos dizer assim, esse processo de live commerce dentro do aplicativo, seja com campanhas, seja com incentivo de cupons, de frete grátis e com outros tipos de comunicação. A gente já fez até, Bruno, algumas vezes lives ao vivo na Bandeirantes, passando em real time, tanto no aplicativo como no Melhor da Noite, um programa noturno da Bandeirantes, e passava lá e passava no aplicativo junto. Então a gente consegue até levar a live para a TV aberta, é algo que a gente tem feito com certa recorrência. Você falou também, a gente comentou, você é o head de branding, né? E tem muitos indicadores para branding também, né? Mídia, então nem se fala. Mas e live commerce, quais são os principais indicadores e como que vocês mediram essa ação também com a Band? Boa, a gente poderia falar de dezenas aqui de KPIs que a gente analisa, né? Com certeza, a live commerce, por ser um canal de vendas, a gente olha também para faturamento, a gente olha para número de vendas, mas a gente precisa olhar sempre com 2 viés, 2 perspectivas, tanto do número de lives que estão acontecendo, como o número de pessoas que estão assistindo, né? E depois de se analisar se está tendo live, se as pessoas estão assistindo, a gente começa a observar as taxas de conversão, por exemplo, né? Mas sempre voltado para as vendas. E aí, lives, principalmente no perfil da Shopee, como essas que eu citei agora, que a gente transmitiu ao vivo na Bandeirantes, a gente repara
repara em audiência, a gente repara em tempo que as pessoas ficam, tempo médio por live, né, e demais outros KPIs que eu poderia falar. Outras lives de entretenimento que a gente já fez, a gente já transmitiu um show da Ludmilla, ao vivo, no aplicativo, via live commerce, quando ela era a nossa embaixadora, foi bem bacana. A gente teve 200 mil pessoas assistindo esse show. Foi um show que não passou na TV, foi um show que passou exclusivamente no nosso aplicativo. É um exemplo aí também do que a gente pode fazer para frente. Caramba, 200 mil pessoas Assistindo o show da Ludmilla. Exclusivamente no aplicativo Exclusivamente da no aplicativo. Nossa. Você falou também do tempo médio que as pessoas passam no aplicativo da Shopee, não sei se você pode falar, mas desse tempo médio, qual percentual eles estão assistindo live commerce? Boa. É um bom ponto. Eu não posso revelar esse dado especificamente, mas eu posso falar que a gente tem 2 ferramentas hoje na Shopee que ajudam a alavancar bastante o time on app, que a gente fala, né, o tempo médio. Uma delas é live commerce, porque a live é um entretenimento em si, com certeza, e a outra delas são os nossos games. Nós temos uma plataforma inteira de gamificação lá na Shopee, que as pessoas entram às vezes só para ficar jogando mesmo, tem uma série de jogos para todos os tipos de gostos, e o bacana é que a pessoa pode ganhar benefícios econômicos ao jogar. A pessoa pode ganhar moedas Shopee, essas moedas são convertidas em descontos na hora de fazer o pagamento. Então você tem um ganho duplo, você tem um ganho tanto do entretenimento como um ganho econômico, né? E essas são dois tipos de plataformas dentro do nosso aplicativo que ajudam a alavancar o tempo médio do usuário. Desse tempo médio, você não pode falar quantos % é da... Vou falar que é mais de 10 minutos, vai? Não, o percentual da... De live. De live. Varia muito, tá? Varia muito, mas hoje a gente, o que eu posso falar é que o tempo médio de cada pessoa em live também passa de 10 minutos. Ah, legal. Tá? E as lives a gente até, só para dar um contexto, as lives que a gente faz na Shopee, por exemplo, próprias, podem variar de 30 até 2 horas, 30 minutos a 2 horas, varia muito, né? Mas na média dura de 45 a 1 hora ali, o que a gente observa os vendedores mesmo fazendo. De 30 minutos a 1 hora. De 45 a 1 hora, mais ou menos. Que é o tempo médio de um live commerce. De um live commerce, e alguns vendedores fazem 2, 3 lives por dia. Legal. Uma coisa muito importante pra gente falar, que eu já estava aqui... Como você não perguntou isso, Bruno? Perfil de quem compra. Quem são essas pessoas? Onde estão? O que comem? O que fazem? Essa pergunta é uma pergunta que eu ouço bastante. Né? Na verdade, qual é o target da Shopee, né? Eu ouço muito essa pergunta. Não, o target da Shopee são pessoas com mais de 18 anos de todo o Brasil que têm acesso a um smartphone. É isso, né? Não tem grandes mistérios. Nós temos um topo de funil bem alto, não segmentamos assim do ponto de vista de target, né? Qual é o público que você quer? Pessoas do Brasil com celular e smartphone acima de 18, né? E é claro que a gente tem um perfil de usuário hoje, de pessoas que compram, são smart buyers, que a gente chama. O que é smart buyers? Pessoas que estão sempre atrás do melhor benefício econômico, do melhor preço, pessoas que pesquisam. A gente tem um público majoritariamente feminino hoje, mas é claro que também tem uma penetração masculina grande, falando da população brasileira. Aliás, a gente estava mais de 1/3 da população entra no Brasil no aplicativo, uma população de 203 milhões de pessoas, então é bastante usuário, né? Então, se a gente nichar muito para algum tipo de segmento, para algum tipo de target de público, a gente pode estar perdendo, né? Então, o nosso target é mais 18 com celular. Para além do target, o perfil de quem mais compra no live commerce? Boa pergunta. Smart buyers, que eu citei. Então, o ponto decisório de compra principal é o benefício econômico. Ela está achando esse produto mais barato do que em outros lugares? Ela está tendo algum benefício como frete grátis ou como cupom? Né? Outra coisa, são públicos que, por estarem muito conectados no mobile, em tendências de redes sociais, por aí vai, eles querem o que está de mais, querem o que tem de mais moderno, querem o que tem de mais novo. São pessoas que seguem tendências, vamos dizer assim, querem o que está mais recente, o que está na moda, né? Esse é o perfil de usuário, e são pessoas também jovens, a gente vê, mas assim, aí, claro, cada categoria tem um perfil, né? E você falou também você falou do frete grátis, do cupom e tudo, são 2 incentivos que faz as vendas virarem mesmo. O que vocês têm buscado de inovação, de novidade, de alternativas para esses 2 best-sellers aí, quando a gente está falando de incentivo a vendas? Eu estava vendo até uma pesquisa externa, antes de vir para cá, uma pesquisa de base externa que me encaminharam, qual era o fator número 1 que fazia uma pessoa desistir de comprar depois de colocar o produto no carrinho? E era o frete grátis, olha só. Não ter, né? Não ter frete grátis, exato. E na Shopee nós realizamos, por exemplo, não só, mas principalmente nas nossas datas duplas, como
do 8, 9 do 9, vários cupons de frete grátis, né, para incentivar isso, é algo que está intrínseco à nossa cultura, né, oferecer benefícios econômicos. Isso daí a gente não vai mudar e é uma tendência que a gente vai continuar. Aí também tem do ponto de vista tecnológico, se a gente pode falar, claro que o desenvolvimento de inteligência artificial, né, ali eu mostrei algumas das ferramentas de inteligência artificial que acabam ajudando no processo de compra para tornar a experiência de compra mais simples, mais divertida, mais fácil, né? Por que comprar online não pode ser simples e divertido ao mesmo tempo? É isso que a gente tenta fazer no nosso dia a dia. O live commerce, ele é um entretenimento também, né? Sim. Não é à toa que está na hora do almoço e depois do trabalho, né? Ele acaba sendo um entretenimento. Sim, as pessoas estão sempre ligadas no celular ali, né? E já que você precisa ou quer fazer alguma compra, por que não pode fazer isso de maneira, se entretendo, de uma maneira divertida, né? Acompanhando um conteúdo bacana. Outro dia eu estava vendo uma live de um vendedor nosso e ele se vestiu de Terry Crews, que é o nosso embaixador. Ele fez a live inteira com a roupa de um dos principais personagens do Terry Crews, e ele disse que foi a live que ele mais vendeu. Olha só, e é um vendedor do Rio de Janeiro, foi bem bacana, e ele contou, né, ele falou que quer fazer mais agora, um monte de live, todas vestidas de Terry Crews. Qual o futuro que você vê para o live commerce aqui no Brasil, até espelhando lá fora o que a gente ainda tem de oportunidade? Claro. Então, como eu citei, né, a gente vê lá fora que cerca de 30% do faturamento em alguns países chega a ser live commerce, né? Nós não estamos lá ainda, eu não posso nem abrir na Shopee o percentual do faturamento que vem de live commerce, mas a gente sente que tem muito espaço para crescer o live commerce ainda. A gente tem notado um crescimento exponencial das pessoas em busca de lives, né, se entretendo nas lives, então a gente tem aí um ano pela frente bem bacana e de crescimento que a gente aposta bastante no live commerce. E o que fez esses números multiplicados nesse ano? Boa. É claro que a gente também está fazendo uma série de incentivos para beneficiar o live commerce, mas eu acho que isso passa por uma tendência global também, né? As pessoas hoje elas estão procurando mais esse canal de vendas, essa forma, esse formato que une entretenimento com a venda em si. Eu acho que está rolando essa tendência global, né? A gente já vê na Europa, na América do Norte, e aqui no Brasil não é diferente, nós não ficamos fora de tendências, né? E as pessoas estão aderindo porque está sendo algo que está crescendo globalmente. Desafio, quais são os desafios para poder crescer duplo dígito como vocês têm crescido? Boa. Então, como é algo muito novo, é claro que o processo educacional dos vendedores é algo que nos desafia, né? A gente cria a gente tem todo um projeto por trás de como educar esses vendedores a fazerem melhores práticas de lives, né? Então, como que a gente ajuda o vendedor a alavancar suas vendas, né? Às vezes são pessoas que nunca fizeram lives, que nunca tiveram na frente da câmera, né? Então a gente precisa estar ali, dar a mão para esse vendedor, né? E mostrar o melhor caminho, mostrar as melhores práticas. Então é o que a gente está fazendo. E em relação ao consumidor também, mostrar para ele, a gente falou mais de 1000 lives, né? Mas como no meio de 1000 lives que esse consumidor pode ver as que são do interesse dele, né? Então tem todo um processo tecnológico ali que a gente pode otimizar essa experiência para o consumidor também ter acesso à live que é mais bacana para ele. Utilizando inteligência artificial. Com certeza. Hoje em dia não tem como não usar, né? Com certeza. Para live commerce, para live shopping. Que é a mesma coisa, né? Gente, olha, muita coisa, hein? Muita coisa aqui de live commerce da Shopee. É um tema que vai, a gente nem percebe, né? Um tema que vai, que olha quanta riqueza, né? Quanta coisa tem. Muito bacana, Rodrigo. Prazer ter você aqui no CMO. Eu que agradeço. Muito obrigado, Bruno. Muito bom, Rodrigo, ter você aqui no CMO Summit. Para você que está aqui com a gente, continue nessa edição que está incrível. Até já!